Depois de abrir espaço para um debate sobre teto de gastos e responsabilidade fiscal, a proposta da PEC de transição pode ser apresentada hoje ou não. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o ex-diretor do Banco Mundial, professor da Fundação Dom Cabral, Carlos Braga. Professor, bom dia, muito obrigado por atender a CNN mais uma vez. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Professor, dá para governar o Brasil do jeito em que as coisas estão sem o teto de gastos? Olha, nós temos uma multiplicidade de regras fiscais que foram adotadas ao longo dos anos, né? Nós temos a regra de ouro, nós temos a regra do teto de gastos, que vem do governo Temer, nós temos metas para o déficit primário, né? E também a lei de responsabilidade fiscal. A realidade é que o teto de gastos tem um objetivo muito básico, que é limitar a expansão desmesurada do Estado. Como o Boris Casoy falou anteriormente, né, tipicamente, o Brasil tem uma tendência, o setor público, a gastar acima da sua capacidade fiscal. Então, o teto de gastos tem esse objetivo. O objetivo da meta de limite com relação ao déficit primário, uma meta de déficit primário, olha tanto do lado da receita quanto do lado das despesas, né? E essa daí é um pressuposto legal, não é constitucional. Mas certamente o novo governo está procurando aumentar o seu espaço fiscal, particularmente para atender às suas promessas eleitorais, aí o aumento do Auxílio Brasil, que voltará a ser o Bolsa Família para R$ 600, e também a questão do apoio às crianças até 6 anos de idade, né? Ora, tem uma coisa que a gente sabe no Brasil: não há nada mais permanente do que gastos temporários, né? Então, o grande debate nesse momento é exatamente quão temporário será esse waiver, essa permissão para escapar do teto de gastos. O que é que o senhor acha de apresentação da PEC junto de uma nova proposta de arcabouço fiscal, que seria mais vinculada com a dívida pública, a trajetória, o patamar da dívida pública, em caso de queda da dívida pública, patamar indicando para baixo, governo fazendo superávit primário, poderia sobrar mais dinheiro, receber uma espécie de bônus, por exemplo, para investimento? Faz mais sentido do que aquilo que a gente tem hoje ou não, professor? Olha, é uma proposta, né, que já vinha sendo discutida há vários anos na realidade, mas que ultimamente o próprio Tesouro, né, a equipe técnica, apresentou uma proposta nessa linha. Não resta dúvida que isso, ao mesmo tempo que daria mais flexibilidade ao governo, admitindo que se tenha, vamos dizer, resultados fiscais positivos em relação ao déficit primário, estabilidade da dívida, isso seria um resultado positivo, essa flexibilidade. A questão é como transmitir isso para o mercado de uma forma, digamos assim, simples, porque você tem muitos mecanismos para trabalhar, vamos dizer, o valor da dívida pública, e com isso, naturalmente, também vai depender da evolução, porque é a relação dívida bruta em relação ao caso da proposta, é a dívida líquida em relação ao... Então, é algo que merece atenção, não deve ser feito com grande velocidade, até que fique muito claro quais serão as regras do jogo. Porque uma coisa que é importante o próximo governo Lula entender é que 2023 não é 2023. Nós vamos encontrar uma situação econômica internacional muito mais complicada do que foi o caso em 2003, particularmente por causa da questão
da desaceleração da economia chinesa, do conflito no leste. E essa circunstância é mais complicada do que 2003, professor, do ponto de vista externo e interno. Ela requer uma aplicação de recursos mais contundente na área social, afinal de contas tem muita gente precisando de auxílio do governo, requer um olhar mais rígido para a questão fiscal, para que a economia funcione plenamente e, funcionando plenamente, a gente consiga gerar riqueza, inclusive para essa parcela da população, ou essas duas coisas podem caminhar juntas e ao mesmo tempo, professor? Olha, na realidade não há esse conflito que as pessoas frequentemente mencionam entre, vamos dizer, responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Na realidade, a melhor forma de atender os problemas sociais no Brasil é através do crescimento econômico, aumento da produtividade, expansão do mercado de trabalho. Se a gente não cuida da área fiscal de uma forma profissional, nós vamos ter aumento da inflação. Como vocês sabem, a inflação é o imposto mais regressivo que existe, que afeta particularmente as camadas sociais mais pobres. Então, nesse contexto, é muito importante ter uma mensagem em termos, primeiro, de como a evolução fiscal do país será tratada nos próximos anos, se esse waiver vai ser temporário, como, por exemplo, o senhor Ciro Nogueira gostaria que fosse, para também aumentar a capacidade de barganha do Centrão vis-à-vis o novo governo, se vai ser por 4 anos ou se vai ser eterno, como a prática no passado e os desejos de algumas alas do PT gostariam, porque tudo isso vai significar aí um aumento de gastos da ordem de 2% do PIB. E isso trará consequências, por exemplo, do ponto de vista do Banco Central, em como vai conduzir a sua política monetária para evitar um aumento da inflação. Para encerrar, professor, dos sinais que foram emitidos até agora, tanto pelo presidente eleito, quanto pela equipe de transição, os nomes escolhidos para a equipe de transição na área da economia, qual é a avaliação que é possível fazer até agora, professor? Olha, o Lula está na posição, vamos dizer, do Tite. Ele é o técnico que vai indicar os nomes para os vários ministérios, né? Até o momento há muito ruído no sistema e mesmo o fato de alguns ex-ministros de administrações passadas do PT serem indicadas para o grupo de transição criaram ruído no mercado financeiro, porque isso dá uma sinalização que certamente preocupação com inflação, preocupação com controle fiscal não seriam prioridade. A gente tem que ver que realmente vai acontecer mais rápido. O governo indicar quem será o ministro da Fazenda e der uma sinalização clara em termos do que vai fazer com relação à política fiscal, mais tranquilidade no mercado. A gente conversou com o professor da Fundação Dom Cabral, Carlos Braga. Professor, bom dia, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN e até uma próxima. Até uma próxima.